Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Ideias e Debates. E hoje nós vamos bater um papo, né, conversar aí, um tema que é muito legal, né, principalmente para os jovens, né, que é o jovem, a lei do aprendizado, olha aí, e o jovem aprendiz no mercado de trabalho, né. Eu tenho para bater esse papo comigo aqui, né, duas entrevistadas, a primeira vai aparecer agora no seu vídeo, é Suelen. Suelen é Malumbres, é isso, Suelen? Isso Malumbres, mesmo. então acertei. A Suelen ela é Acertou. líder de comunicação, né, relacionamentos e também de parcerias. A minha outra convidada Isso. é a Marcela Oliveira. A Marcela está aí já no seu vídeo, ela é ex-jovem aprendiz, né, Marcela? Do Camp Centro. Isso mesmo. Tudo bem com as duas? Tudo bem com você, Marcela? Tudo bem, Suelen? Tudo Como é que estão as ótimo. coisas aí? Tudo tranquilo? Tudo caminhando. Na meio da Aliás, é o seguinte, pandemia, falei né? Mas jovem, estamos mas são duas bem. jovens, né? São duas jovens. A gente falei agora com a Marcela, né? É. Ah, jovem aprendiz, né, Marcela? E a Suelen É pode verdade. ser uma jovem que já aprendeu, vamos dizer assim. Mas estão ali as Uma jovem duas adulta. jovens, super jovens. Né? Jovem adulta é ótimo, né? Tudo bom, então? Pois é, então vamos bater esse papo aqui, Tudo né, bom. Marcela e Suelen, sobre Vamos lá. o Camp Centro, né? É muito bacana isso, né? É uma organização, né? Isso, eu queria que vocês, inclusive, já começassem, né, Suelen, você falando, né? Depois eu passo a palavra também para a Marcela, né, que vivenciou isso também como jovem aprendiz. Eu queria que você falasse um pouco dessa organização. Tá, bom. Primeiro é um prazer imenso estar aqui, né, nesse bate-papo. Acho que vai ser bem agradável, aí, trazer aí bastante informação. E o Camp Centro, ele é uma entidade, né, de assistência social que atende aí jovens em vulnerabilidade e risco, para encaminhá-los para o mundo do trabalho, né, através do programa de socioaprendizagem. Esse programa ele é estabelecido pela Lei da Aprendizagem, né, a Lei 10.097, e o Camp atua com duas frentes, né, dois programas. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, né, que é para jovens de 15 a 17 anos, e aí o programa de Jovem Aprendiz, né, que é para o jovem a partir de 14 até 24 anos incompletos. A gente atua aqui em São Paulo, né, no município, precisamente a gente está ali no bairro da Liberdade, bem pertinho do metrô. Hoje o Camp tem aí parcerias com empresas que dão essa oportunidade para os jovens. A gente está com 178 jovens ativos, né, contando os de aprendizagem e os de serviço de convivência. Bom, acho que sobre o Camp, assim, basicamente é isso, né? Mas assim, eu digo assim, ele o Camp ele atua mais, ele tem mais a questão da periférica, vamos dizer assim, são mais jovens da periferia, é isso? Sim, o público, né, o nosso público-alvo, ele é o jovem em vulnerabilidade, né, ele tem aí, a gente tem um processo de entrevista social, né, esse jovem ele é referenciado, né, dos equipamentos de assistência, do CRAS, né, ele tem que ter aí o cadastro único para poder se enquadrar no perfil social que um jovem do Camp Centro apresenta, né, então ele não necessariamente, né, em linhas gerais, a vulnerabilidade social financeira, né, a principal, porque visto que o objetivo é encaminhá-lo para o mundo do trabalho, porque a maioria desses jovens ele contribui com a renda familiar, mas assim, a gente tem que entender que existe outras vulnerabilidades, né? Muitas vezes esse jovem até tem um contexto familiar, digamos assim, convencional, né? Mora com os pais e tudo, mas às vezes ele mora num contexto de violência, ou às vezes ele tem uma vulnerabilidade emocional, psicossocial, né? Então é a vulnerabilidade na totalidade mesmo. Bom, do teu lado aqui, do nosso lado, está a Marcela, né? A Marcela Oliveira Macedo, que é ex-jovem aprendiz, né, Marcela? Conta um pouquinho da tua história, como é que foi a tua passagem pela instituição, Marcela? Foi uma oportunidade, assim, de portas para mim, para o meu crescimento, meu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu fui aprendiz no Camp e passei pela empresa Sompo Seguros. E desde a oportunidade dentro da Sompo, quanto a oportunidade no Camp, com a aprendizagem,
a educação, no caso foi a Suelen, que foi minha educadora, foi muito importante, abre assim, muitas portas para o seu conhecimento em geral. Então você passa por diversas áreas diferentes, você conhece um pouquinho de cada ponto de uma empresa, e isso faz você despertar os seus interesses pessoais. Então você se identifica com uma área específica e fica mais fácil para você seguir aquela trilha e com o conhecimento básico, né? Então foi muito importante para mim passar pelo camp. Quanto tempo você ficou no camp? Eu não cheguei a completar o meu contrato de um ano. Na época era um ano, né? Fiz há 2 anos atrás. 2 anos e meio atrás. E eu recebi uma oportunidade de efetivação e aí, por conta disso, eu não concluí o meu contrato. Mas foi uma experiência, assim... Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. E você está trabalhando? Isso te deu oportunidade, Sim, né, hoje claro, eu tô de você trabalhando. se colocar no mercado de trabalho, né? Sim, foi uma experiência, assim, muito necessária. Hoje, até para o cargo que eu desenvolvo na empresa que eu estou trabalhando hoje, eu vejo o camp, assim, como uma base fundamental. Suelen, e o que o Instituto, a organização, ele proporciona, né, quando ele acolhe, né, o jovem, né, o que é proporcionado pelo Camp Centro? Na verdade, assim, a gente parte do princípio, né, que o campo ele é uma entidade de assistência social, e a assistência social é garantia de direitos, né? Então, na verdade, muitas vezes as pessoas pensam que eles vão lá para fazer um curso, né? E, na verdade, não é esse o objetivo. O objetivo do camp é estimular nesse jovem, né, a identificação das habilidades dele, ele se sentir pertencente, ele entender que ele antes de qualquer coisa, ele é um cidadão, ele é um instrumento de transformação social, né? Então, ali a gente tenta ampliar, né, os repertórios desse jovem, não só no aspecto técnico, né, para prepará-lo para o mundo do trabalho, porque o mundo do trabalho para ele dependendo, né, da idade dele, até se ele já teve alguma experiência ou não, mas é um mundo desconhecido, né? Então, na verdade, o objetivo do camp é ampliar, sim, os conhecimentos para o mundo do trabalho, mas, sobretudo, né, nos aspectos sociais, culturais, né, e ampliação de repertórios aí desse jovem, para que ele se entenda, né, para que ele se perceba, né, na sociedade e também, né, no aspecto da garantia de direitos, né, a socioaprendizagem proporciona, né, o direito ao emprego, o direito à renda, né, que é um direito dele. Então, o nosso papel é fortalecer a empregabilidade jovem, né, através desses pontos, desses eixos de desenvolvimento integral desse jovem. Certo. E, Marcela, como é que você chegou ao Camp Centro? Como é que foi essa... Eu descobri o Camp Centro, as oportunidades que ele proporcionava e me cadastrei e eu consegui entrar no camp e fazer o processo da socializagem e aí sim isso me despertou oportunidades para fora, né, para o mundo do trabalho. E isso foi mais ou menos com que idade que você chegou? E também eu queria saber se... Pode falar. Pode falar. Eu estava com 20 anos. Estava com 20 anos. Então você ficou menos de um ano, né? Não é isso? Eu fiquei, eu acho que 10 No meses. 9 ou 10 meses no camp. Mas antes você chegou a ter alguma outra oportunidade, eu digo fora, né, da instituição do Camp Centro, antes de conhecer o Camp Centro, você teve? Sim, antes de conhecer o Camp Centro eu passei por 2 oportunidades de trabalho no ramo de administração. E depois eu tive essa oportunidade no camp, que foi muito bom, assim, ter essas noções básicas, tanto técnicas, quanto o que a Suelen comentou de ser introduzido na sociedade, de se perceber e ter uma outra visão, foi muito importante. E qual foi a diferença, por exemplo? Você passou por outros, qual foi a diferença que você sentiu, né, em relação a essa instituição, ao Camp Centro? Eu senti, além de você se sentir assim, mais preparado por conta dos ensinamentos técnicos, eu me senti mais acolhida. Então, a atitude que o camp tem em acolher o jovem, tratamento, a linguagem,
é bem acolhedora, assim. Eles estão super preparados para recepcionar os jovens com todo tipo de problema. Então, a gente se depara com outras realidades, com jovens que passam por problemas parecidos ou 100% diferentes com os nossos. Aprende a se tratar no grupo, né, no contexto comunidade, no geral. E as educadoras super prestativas, a psicóloga do camp, as meninas as assistentes sociais super bem preparadas, sempre atentas, receptivas. Então, o camp, no geral, assim, além de acolhedor e passar o ensinamento técnico, é bem preparado para receber os jovens. Na sua opinião, Marcela, você acha que ainda tem, ainda há muito pouca chance para o jovem, né, que está começando a sua vida, né, seja profissional, seja estudos, enfim. Você acha que ainda tem muita dificuldade para os jovens se colocar no mercado de trabalho? Acho. Na sua opinião? Eu acho que falta oportunidade e às vezes também falta um pouco de informação. Às vezes o jovem quer essa oportunidade de ser colocado, de aprender e não sabe onde procurar, onde chegar e às vezes sente essa dificuldade. Mas eu acredito que hoje tá mais fácil, ainda tá mais acessível do que uns 5 anos atrás. Eu acredito que ainda estava mais complicado. Por experiência própria. Mas você acha que hoje é mais fácil por quê? Por causa também... Eu estou perguntando e já estou querendo responder, Suelen. É mole? Por que você acha mais fácil hoje em dia? Não, só é você que tem que responder, mas eu já estava emendando, quase respondendo a minha própria pergunta. É que eu acho que... Tranquilo. Ei, Marcelo. Hoje a comunicação eu acho que tá fluindo melhor. Você faz networking, você passa... Por exemplo, eu passei pela experiência e consegui passar isso para minha irmã. Então, a minha irmã conseguiu entrar na sócio-aprendizagem também do camp. Tua irmã também passou pelo Camp Centro também? Sim, ela está fazendo agora, nesse momento. Ela está fazendo? Olha isso, Ellen, tá vendo? Pelo contrato dela. Isso é que é... Né? Então, olha eu aí. acho que você faz networking, pra falar. né? Você vai passando. Eu sou muito suspeita para falar. Fica mais fácil. Pode falar. Não, Eu te pode continuar, interrompi, isso mesmo. Não, imagina. Agora eu tô ouvindo um latidinho, assim, bem no fundo. Mas não é daqui, não. Então é do vizinho. É daqui. É do vizinho. É do vizinho. Mas não, tá lá, tudo bem, tranquilo. Home Fala, office, Suelen, né, minha gente? Pandemia é isso. Pandemia, todo mundo em casa, os cachorros também têm direito de ficar em casa, óbvio, né? A gente fala, ele late, né? Exatamente. Sim. Se falassem, né, a gente não existia. Se falassem... Olha... Pode continuar aí, mas eu tava dizendo, eu sou suspeita para falar, né, porque eu entrei no camp como educadora, e para mim foi uma experiência, assim, muito diferente de tudo que eu já tinha feito. Como educadora, você já entrou, sim, mas eu foi comecei jovem minha trajetória, aprendiz. fui jovem aprendiz, eu comecei a minha carreira como jovem aprendiz, sim. Eu comecei aqui na época, No Camp Centro? Não, foi em outra entidade. Isso que eu estava falando. Você falou que começou como educadora, mas não como jovem aprendiz no Camp Centro, né? Não, fui por outra entidade, Tá. Na época eu não tinha conhecimento do camp. Mas eu sou suspeita para falar, né? Porque eu comecei a minha trajetória profissional assim, né? E eu como educadora, e hoje eu vejo a Marcela e alguns outros jovens, nossa, eu fico muito orgulhosa, porque quando a gente acompanha essa trajetória, né? Não tem preço, né? E aí tem agora a irmã dela que está lá também. Então, assim, é muito gratificante você ver, né? Isso passar, né? De um jovem para outro, porque é sinal de que a experiência que ele teve foi boa, né? Aquilo agregou, né? Para a vida dele. E quando você fez... Quando você fez, né, passou como jovem aprendiz, você sentiu a mesma... sentiu diferença de por onde você passou como jovem aprendiz para o Camp Centro? Você percebeu? Eu digo assim, de você olhar e falar assim, nossa, é bem diferente. Sim. Eu senti muita diferença. Especialmente no aspecto social, né?
porque eu não sei se também porque quando eu fui jovem aprendiz, isso faz muito tempo, foi muito perto do início da lei, né? Então muitas coisas Uhum. mudaram de lá para cá, né? E quando eu entrei no camp, o que mais me chamou a atenção foi porque o serviço social no camp, ele é muito ativo, ele é muito preparado, né? As meninas, né, que trabalham na equipe técnica, elas são muito atentas, né, às diversas vulnerabilidades. Eu aprendi muito com elas, né? Porque imagina, eu vim do mercado, totalmente corporativa, assim, e aí eu entro numa entidade de assistência e falo, meu Deus, é muito diferente esse contexto, né? Então eu aprendi muito com elas a ter esse olhar, né, de identificar essas vulnerabilidades nesses jovens, né, de identificar e... Porque Uhum. assim, quando você pensa numa coisa técnica, né, então o Ministério da Economia, ele estabelece, né, uma grade. Então tem uma grade lá que Sim. você tem que cumprir de de conteúdo técnico. Então, você tem lá gestão de documentos, organização de processos e tudo mais. Só que pensa que você tem numa mesma turma um jovem de 20 e um de 15, né? E cada um tem um repertório, cada um vem de um contexto familiar, cada um com a sua complexidade, e aí você tem que fazer com que todos aqueles jovens absorvam aquilo da melhor forma para ele, para que ele consiga aplicar, né? Então, fazer essa interação, né, sem esse apoio técnico, né, da assistência, né, das meninas, da assistente social, da psicóloga, Uhum. é muito complicado, né? Principalmente para mim foi um desafio Sim. imenso, assim, e eu me arrisco assim, a dizer com toda a propriedade que foi a experiência mais enriquecedora que eu já tive na minha trajetória profissional até hoje. Porque ter esse olhar, né, ele amplia até para qualquer outro lugar que eu for trabalhar um dia, se eu for gerir uma equipe ou qualquer coisa assim, eu vou conseguir ter essa percepção, né, da vulnerabilidade de Uhum. qualquer pessoa, né, porque ninguém é igual, ninguém aprende igual, cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu contexto familiar, e isso tem que ser visto, né, isso tem que ser visto. E quando eu fui aprendiz, eu percebia que assim existia sim esse acolhimento, porque isso é a proposta das entidades, né? O acolhimento do jovem em Sim. vulnerabilidade. Mas eu não percebia, né, essa Uhum. questão mais técnica de acompanhar, porque, por exemplo, eu sabia das minhas vulnerabilidades, mas eu não percebia se eu tinha, eu não sentia que eu tinha sido percebida, né, nesses aspectos. Eu estava ali para aprender a trabalhar, né? Então era isso, né? Naquela época, pensa aí que são, sei lá, 15 anos, 17 anos atrás, era aprender a trabalhar. Você tinha que ir para lá para aprender as técnicas, para aprender como se comportar no ambiente de trabalho. E não que a gente não faça isso hoje, mas hoje isso é feito de uma maneira muito mais ampla, né? E muito mais cuidadosa, muito mais humanizada. Né? Eu acredito que no começo a ideia era realmente essa de força de trabalho, sabe? O que não é a proposta hoje é muito diferente. Pelo menos essa é a minha Uhum. visão, né? Eu acredito Marcela, muito nisso. conta um pouquinho, eu queria até ouvir da Marcela, sobre a sua família. Quando você decidiu fazer, né, entrar como, né, um jovem aprendiz de uma empresa, como é que é a situação em casa da tua família, o sustento, enfim, teu pai, tua mãe, né, como é que a família se sustenta, enfim, porque muitas vezes, estou falando isso porque muitas vezes o jovem é obrigado, né, a trabalhar muito cedo, cara, e isso Com também é certeza. complicado, né? Por isso Né? que eu Muitas queria vezes ouvir ele é da o Marcela. provedor da família, né? Exatamente. Muitas vezes, Muitas um vezes, muito, menor de muito. idade, um garoto de 13 anos, como eu já vi, ser provedor, Sim, né, sim, ser praticamente arrimo de sim. família. Conta um É. pouquinho Isso da é tua muito história, comum. Marcela. Sim, vamos lá. Eu tenho uma família grande, assim, pelo menos eu considero grande. Uhum. Tenho 3 irmãos mais novos. Minha avó, por Você é a parte mais velha. materna, também Você é a mais bastante. velha. Eu sou a mais velha. Sou. Uhum. Durante, assim, minha infância e começo da adolescência, eu já tinha em mente os estudos que eu queria fazer e os meus pais sempre me apoiaram. Mas com 16 anos, eu tomei a iniciativa e comecei a procurar, decidi que eu queria trabalhar nessas oportunidades de menores aprendizes, onde eles contratavam, com essa experiência de 6 horas de carga, de 6 horas de trabalho e tudo mais. Os meus pais super me apoiaram,
a ter mesmo essa independência financeira e começar a me colocar de fato no mercado de trabalho para seguir com o que eu queria. Eles sempre me apoiaram, nunca tive assim dificuldades, mas em questão assim, a renda familiar sempre foi muito instável, porque tanto meu pai quanto minha mãe sempre foram autônomos. Então, era bem variável, assim. Tinha meses que eram mais fáceis. Quer dizer, não tinha uma segurança, não sólidos. tinha uma carteira assinada, né? Não eram regidos por Não, CLT. É não. complicado. E Você as acaba não oportunidades, tendo um alicerce, né? sim, é. E eu percebo, assim, até as oportunidades que a gente tem hoje são bem diferentes do que as gerações anteriores tinham. Então, os meus pais não terminaram o ensino fundamental, o ensino médio na escola, porque eles precisavam trabalhar. Trabalhar, Então, era infelizmente. necessário, né? Então, eu percebo essa mudança que é bem melhor, assim, dá mais oportunidade para o jovem hoje. E o sistema de jovem aprendiz permite que os jovens consigam trabalhar tendo essa noção, essa introdução no mercado e estudar, porque a carga horária não é tão extensa, né? Então você consegue conciliar os dois, o que também é muito importante. É engraçado, né, que antigamente se ouvia falar, eu passei por isso, minha mãe, né, estudou e trabalhou a vida inteira, entendeu? Mal sabia escrever o nome dela, há 50 e tantos anos atrás, 60 anos quase, aí ela já está no céu, né, com a graça de Deus, com Deus lá, mas você teve que trabalhar, estudar desde cedo e não é fácil. Você imagina isso naquela época, né? Hoje você tem Nossa, até uma facilidade, né? Olha a diferença, uma não. Como você tem sim. disso e tem muita gente, né, o Suelen, que não aproveita isso, né? Que coisa, eu fico impressionado. Eu acho que é porque tem tudo na mão, né? Eu costumo dizer, sabe, o Sérgio, que essa geração, ela é bombardeada, né, de informação, assim. Não, E engraçado, são eles são nativos, inteligentíssimos, né? né? São São inteligentíssimos. demais, É impressionante. demais, demais. Essa Impressionante. geração de hoje, antes de tomar mamadeira quando nasce, já nasce teclando, né? Sim, Não eles é, são Marcela? nativos, né, da era digital. Impressionante. Mas me deixa Então, às chateado, vezes... me deixa pode falar? chateado, né, o desinteresse que essa geração, desculpa, Marcela, não estou querendo te ofender de maneira nenhuma, querida, Não, mas, imagina. se bem que você já está com 22 anos, né, já, mas o desinteresse, né, querida, que essa geração tem hoje para colocação no mercado, em trabalho, né, ir trabalhar no mercado de trabalho, no estudo também, são inteligentíssimos, é impressionante, entendeu? Não, Eu sei porque eu tenho não. exemplos aqui em casa que eu tenho filhos, entendeu? Que Não, devoram um eles são, computador, sabem fazer extremamente. tudo, entendeu? Mas, não, o meu, Tudo. graças a Deus, já está adulto, já com 25 anos, já se formou em marketing, trabalha, tudo. Mas você vê o cara num computador, é brincadeira, eles são inteligentíssimos, né? Essa geração. Né? São, Isso que eu são. falei, brinquei antes Extremamente de. inteligentes. Eles nascem antes de tomar mamadeira, já nascem teclando, né? É, é bem por Continua, aí Marcela, mesmo, né? continua. Você vê a criancinha já faz assim no celular já. Pois É é. verdade. Agora, quanto tempo tem essa lei, Suelen? Quanto tempo já? Essa A lei lei, ela acabou de do jovem completar aprendiz. 20 anos. Ela é Há já do dia 20 anos. 19 de dezembro de 2000. Acabou de fazer 20 anos a lei da aprendizagem. Teve algumas alterações de lá para cá, mas 20 anos é bastante tempo já, né? Se a gente for É, ver aí menina, na 20 questão anos. CLT, né? Porque É a ele é um idade da contrato Marcela, CLT, né? A idade né? da A idade da Marcela. Marcela, Aí. Né, Marcela? praticamente, Praticamente. É praticamente, 2 verdade. aninhos, né, de De diferença, né, diferença. Marcela? sim. Pois é. E como é que ela funciona assim, né? Como é que ela ajuda a aumentar, o Suelen, o número de É, a lei, jovens aí, né, de baixa renda no mercado de trabalho? a lei da aprendizagem, ela é um contrato especial, né, da CLT, ele é um contrato CLT especial, ela tem um prazo E é isso que eu determinado, queria então pode entender. ter aí, ela tem um prazo Ah, determinado de no máximo 24 meses, né, então você não pode passar, o contrato de jovem aprendiz, ele não pode ser nem prorrogado, 2 né, anos, não pode passar de e 2 2 anos. anos. Não, não pode passar de 2 anos. E é Uhum. entre 14 e 24 anos, então também, se esse jovem completa 24 anos, ele também não pode seguir no programa, né, de socioaprendizagem. Ele é um contrato que ele tem que ser estabelecido com esse intermédio da entidade, né, que é uma entidade formadora
de formadora técnico-profissional, né, que consegue aí ampliar progressivamente, né, gradativamente, esse desenvolvimento integral do jovem dentro, né, das condições dele, que não afete aí nenhum aspecto físico, moral ou psicológico dele. E isso é estabelecido para empresas de médio e grande porte, com uma cota mínima de 5% e máxima de 15%. E então as empresas precisam cumprir, né, essa cota. Mas, na verdade, o objetivo é o desenvolvimento desse jovem que não tem experiência, porque ele não tem, né, ainda, não foi inserido ainda. Então, a lei da aprendizagem, ela vem para estabelecer esse ingresso, né, do jovem no mundo do trabalho, né, e para as empresas conseguirem também desenvolver, né, a vantagem, né, uma das vantagens para as empresas é conseguir desenvolver esse jovem dentro da cultura organizacional da empresa, né. Isso também é bem importante de ressaltar. Alguns aspectos, né, da lei são específicos, né, para aprendizagem. Então, por exemplo, o desligamento de um jovem, ele não pode ser feito a qualquer momento, por qualquer motivo. Tem que ser feito um acompanhamento, tem que haver um laudo técnico, né, de análise, né, de caso, porque cada caso é um caso, então tem casos específicos. No caso da Marcela, por exemplo, o contrato dela foi rescindido porque ela, né, espontaneamente pediu o desligamento, né, porque ela conseguiu uma outra oportunidade, então o contrato dela foi encerrado, então isso pode ser feito Tá. Então também, você pode, né, porque daí o jovem pode pedir o desligamento da empresa. Isso não impede, pode né? Agora, por pedir, outros motivos, pode isso tem que ser pedir. analisado, estudado, para ver o que é isso que você está falando. Tem, porque isso, exatamente. A não ser que seja falta grave, né? Que aí é estabelecido na lei para qualquer pessoa, para qualquer cidadão. O desempenho, por exemplo, né? Porque geralmente você pode querer Ou seja, desligar que um pode dar uma colaborador justa porque não. causa, seria isso. Pode, se ele tiver falta grave, dentro do que é estabelecido pela lei, né, dos motivos que são considerados, né, falta grave, ele pode ser desligado. Mas ainda assim, precisa haver um atendimento, né, com a entidade, com a assistente social, para que ela entenda, né, os motivos daquele jovem, para entender se realmente cabe ali uma justa causa ou simplesmente um desligamento, né? Porque muitas vezes para a empresa aquilo é grave, mas espera aí, vamos ver o quanto isso, o que está influenciando esse jovem, qual que é o contexto dele, vamos entender. Ah, não, realmente, por exemplo, ele não tem um bom desempenho, às vezes o jovem não se adapta, né? Isso acontece também, tanto que a gente, Acontece, né? pode acontecer, né? Não tem, às vezes o jovem quer ser empreendedor, tanto que isso é uma frente que a gente trabalha também, né? O empreendedorismo jovem, porque como você mesmo disse, eles são extremamente inteligentes. Né? Então, eles têm aí um mundo de oportunidades e muitas vezes a gente já percebe um ou outro que tem esse tino empreendedor, que você já vê que assim vai cumprir a Com aprendizagem, mas que lá na certeza. frente vai, né, seguir um caminho aí mais autônomo, né? Porque às vezes já tem essa predisposição e aí quando você trabalha isso com ele, né? Então você tem ainda mais, você estimula ainda mais isso nele. Então a possibilidade é alta. Então pode acontecer do jovem não se adaptar. No caso, por exemplo, de baixo desempenho, é feito um monitoramento com esse jovem na entidade, uma avaliação de desempenho antes, e aí depois de 4 semanas, mais ou menos, são 4 semanas, é feita uma nova avaliação para entender se nesse período ele é acompanhado pela assistente social da entidade, né, ou também pela psicóloga, e aí vai entender, bom, o que está acontecendo? Vamos tentar melhorar esse desempenho, vamos tentar melhorar o que está acontecendo. De repente, nisso aí surgem todas as demandas que você imaginar, né, de contexto familiar, contexto de violência, contexto de desafeto, contexto de criminalidade, né, aparece de tudo. E aí a gente consegue entender e, de repente, junto com a empresa, porque o papel da empresa é muito importante nisso também, né, porque o CAMP ele tem esse papel, né, o CAMP e qualquer outra entidade, de garantia de direitos, de desenvolvimento integral do jovem, mas a empresa, ela também tem um papel importante. Ela está desenvolvendo um profissional, né? O papel da empresa é mais voltado para isso. Então, a gente conta muito com isso, né? Pelo menos assim, com as empresas parceiras que a gente tem hoje, isso é bem tranquilo, né? A gente conseguiu criar, né, um vínculo com as empresas onde elas conseguem entender a importância desse desenvolvimento integral e que o papel dela é muito importante nesse processo. Né? Então é feito esse acompanhamento e muitas vezes realmente
quando não há possibilidade, o jovem realmente demonstra, às vezes, um desinteresse, realmente não é o que ele quer, ou por mais que você entenda o contexto ou qualquer coisa assim, ele não melhora o comportamento, não melhora o desempenho, aí sim pode ser feito um desligamento. Porque aí você tem um laudo técnico dizendo, olha, fizemos todas as tentativas, né? Fizemos tudo que podia ser feito, mas realmente não tem como manter esse contrato. Aí sim ele é desligado. Mas quando o jovem ele é encaminhado, né, para as empresas, né, Uhum. através da instituição, tudo, ela já não tem uma percepção, hein, Suelen, do que aquele garoto, aquela garota, aquele menino, né, uma menina, tá mais com tendências para isso ou para aquilo no mercado, para um tipo ou outro tipo de empresa? O Não tem perfil, assim, essa... você diz? Isso, exato. Sim, tem um processo seletivo, eles participam de um processo seletivo onde a empresa identifica, né? Às vezes um jovem mais comunicativo, é legal trabalhar, né, como na área de comunicação ou de vendas, um jovem mais focado ali, mais reservado, talvez na área contábil, que precisa um pouco mais de silêncio. Enfim, existe um perfil, né? Tá. Mas, o que eu costumo dizer assim, porque a gente faz com as empresas um workshop justo para estabelecer essas expectativas, né? Alinhar essas expectativas. E uma coisa que eu costumo dizer é que esse jovem, dos 15 aos 19 anos, eu percebo que eles estão num processo de transição muito intenso. E Sim. nessa era, né? Porque o Isso jovem é ele é verdade. jovem em qualquer geração. Né? Em qualquer geração, o jovem é jovem. Ele está num processo de transição, saindo da vida da infância, se afastando cada vez mais da infância, chegando Passa numa pela fase aborrecência, então, aborrecente. meu Deus. Não, e aí tem aquela hora que ele sabe tudo, que ele tem certeza de Não fica tudo, e brava, tem Marcela, aquela que a hora. Marcela vai me xingar Eu já já. entendo. Marcela, daqui a pouco ela vai acabar comigo. Ela já Ela está entende, que bom. acostumada já. Ah, que bom que ela disse, eu entendo, tá? Menos mal, não vou ser tão massacrado aqui, Não, né? não, mas e até porque ela tem 3 irmãos mais novos, né? Mais Então novos, tem exatamente. dentro de casa, ela percebe isso. E naquela Mas eu idade costumo também dizer da isso. aborrecência, né, Marcela? Naquela idade também, Sim, naquela fase da aborrecência também, né? é Não a é? idade da revolta. Agora, eu vou te falar uma coisa, viu, Suane e Marcela? Marcela, até para Marcela, é complicado, né, gente, a gente chegar e falar assim, a questão da experiência, né, Marcela? Mas como é que uma empresa, quando vai contratar, fala assim, mas você não tem experiência. Mas como é que ele vai ter experiência se ele nem começou, né? Estou errado, Marcela? Eu tenho certeza que ela Não, é sente isso, verdade. não é? É verdade. Mas não, mas Eles você não tem cobram experiência, mesmo. você é muito jovem. Não, mas se você não me deu oportunidade, como é que eu vou ter experiência, adquirir experiência? Isso é uma coisa É que eu verdade. bato muito nisso quando vem com esse negócio para mim. Mas eu não tenho. Mas como é que vai ter? Se ele não teve Não tem como, oportunidade né? para desenvolver nada, ele vai ter experiência de quê? Você precisa ter uma oportunidade, não é, Marcelo? Exatamente. Eu acho que nesse aspecto foi muito importante ingressar no Camp por poder ter essa oportunidade com as empresas também mais abertas para isso, né? Porque quando você procura uma oportunidade de emprego fora da sua aprendizagem, que você vai lá, dá a cara a tapa, procura um emprego, eles já têm esse olhar diferente mesmo. Eles cobram uma experiência que você não tem como ter, porque é seu primeiro emprego. Como você vai ter uma experiência? Né? Você tá se esforçar lá, se propondo a aprender, mas não tem como ter uma experiência. É quase que impossível, né? Mas muita gente te barra, né, numa empresa ou no emprego por isso. Sim. Não, mas você não tem experiência. Mas eu não tenho porque não me deram oportunidade ainda, né? Exatamente. Não é isso? Aí fica complicado, né? Mas não quero saber, a empresa exige experiência. Aí dá vontade de você falar, então, sabe, é ruim também para a pessoa, né, para o jovem, principalmente o jovem, que está querendo conhecer tudo, né, está desabrochando para a vida, né, e ele não tem uma oportunidade. Sim. Então, se ele não tem, ele não vai adquirir experiência para nada. É Não é bem por isso? aí mesmo. E eles têm muita vontade de aprender, né? Claro, claro, a sede de aprendizado, tá nessa idade, né, Marcela? Na idade da Marcela, você está com sede de aprender, né, de ter conhecimentos, né, cada vez mais, e isso é muito bom. Né? Conhecimento é o que. Isso ninguém tira de você, né, Sueli? Com E certeza. Marcela, Isso é uma coisa que eu falava conhecimento, muito em oficina. Ninguém te aprendizado. tira.
Podem te tirar tudo, menos isso. O conhecimento, o aprendizado, ninguém tira. Isso vai morrer, vai ficar para sempre com você. E você adquirindo isso, aí sim você tem muito mais chances. Agora, se você não tem essa oportunidade, não te dão essa oportunidade, fica complicado. Ainda bem que existe, né, essas organizações, esses institutos, essas instituições como o Camp Centro, né, né, Marcela, para dar essa oportunidade. Porque se não existisse, né, essa lei, por exemplo, tomara que essa lei dure 1 milhão de anos. Não é? Sim. Tomara que dure 1 milhão de anos, Importantíssima. porque sem ela você não tem um respaldo, né, Suelen? O jovem não Com tem uma... certeza. Ele garante, né, que o jovem vai conseguir essa oportunidade, né? Porque é o que você mesmo falou, se eu não tenho oportunidade, como é que eu vou ter experiência, né? Não tem como. Não. E a lei da aprendizagem, ela é exatamente essa ponte, né? Essa oportunidade para o jovem acessar esse mundo do trabalho, que muitas vezes fecha portas para ele nesse sentido de falar, não, você não tem experiência, então... Especialmente o jovem em vulnerabilidade, né? Porque às vezes ele não pede experiência, mas pede um curso. Ah, você fez um curso de Windows, de Excel, de não sei o quê, nanana, e às vezes o jovem não tem essa oportunidade de ter um curso também, né? Ele não tem experiência alguma, né? E essa oportunidade para ele, né, é importante, né? E eu vejo muito isso lá no campo, assim, de ver o quanto eles valorizam a oportunidade de estarem ali, né? E de aprender todos os dias nas empresas ou na atividade teórica. Eu também torço muito para que ela dure bastante, viu? E o que é mais revoltante ainda, né, Marcela e Suelen? Muitos têm essa oportunidade e não valorizam. Isso é que é pior. Né? Muitas E se famílias aí, né, arrependem depois. que têm condições, né, o que não era o caso, talvez, da família, né, da Marcela, que não tinha toda... Mesmo com uma estrutura, ela acabou de falar, né, os pais autônomos, tudo, mas tem tanto jovem que tem isso na mão. Por isso que minha mãe sempre disse, cara, que minha avó, tudo que é de mão beijada, você não dá valor. E é uma verdade, cara. Porque tudo que vem de mão beijada, você não... Então, muitos jovens têm essa oportunidade, né, e não agarram essa oportunidade, não seguram, né, não valorizam isso que tem, porque o pai e a mãe podem muito bem dar condições para isso e não estão nem aí. E a gente sabe disso, você sabe disso, né, Suelen? Você que é educadora, né? É impressionante. Eu fico indignado muitas vezes com isso, né? E quem está ali, ó, Marcela foi lá, brigou, lutou, entendeu? Se virou, chegou numa idade com 16 anos, ela falou, eu preciso ter... Pô, parabéns, Marcela, viu? Parabéns. Eu preciso ter a minha vida, o meu dinheiro, eu preciso ganhar e ajudar a minha família, né? Sim. Muitos garotos com 16 anos aí não estão nem aí, cara. Né? Porque tem condições, o pai dá tudo, a mãe e o pai tem tudo de mão beijada, tem tudo na mão. Chama-se valorizar, né, Suelen e Marcela? É valorizar o que você tem, cara. E muitos não fazem isso. Agora, com a crise, com essa crise, vamos falar dessa crise agora que a gente está vivendo, né? Vamos lá. Essa pandemia horrível que ninguém esperava e não acaba, meu Deus do céu. A gente já está... Sim, né? Eu já estou desesperado, trancafiado em casa, entendeu? Quase um ano, né? Ainda por cima do grupo de risco que o nego fala aí, né? Por causa de idade, as pessoas falam, tem que cumprir, não tem jeito. Mas eu digo sempre aqui, quando eu faço programas, que o ser humano não nasceu para viver enjaulado, né? A gente não nasceu para viver preso. E a gente está vivendo isso há quase um ano, né? Com a crise que está vivendo, de que forma, então, trabalhos aí como o do Camp, né? O do Camp Centro, eles são essenciais para manter esses jovens aí no mercado de trabalho, Suelen? No caso, né, isolado aí, falando isoladamente do cenário da pandemia, foi bem complexo, porque o Camp, né, e as entidades, né, que trabalham com o programa de socioaprendizagem, ela tem como princípio básico a garantia de direitos, né? E se a gente já parte do princípio que esse jovem, né, num cenário típico, ele já não pode ser desligado por um motivo qualquer, né? Mas aí a empresa entrou numa crise e manda embora. Não, né? Aí a gente recebeu, assim, uma pancada de documentos que garantia ali que o jovem aprendiz, ele é protegido pela lei, né? Especialmente, né, o jovem aprendiz de 15 a 17 anos, né? Até porque a gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente que protege esse jovem,
mas a gente teve que se adaptar, né? Foi um processo de adaptação das entidades, né, do camp com as empresas, de tentar viabilizar, por exemplo, o home office. Teve empresa que conseguiu disponibilizar equipamento para o jovem, para a casa dele, porque assim, a partir do momento que se estabeleceu uma quarentena, né, um isolamento social, um distanciamento social, imediatamente as entidades acionaram as empresas assim, afastem os aprendizes, né, imediatamente, porque ele muitas vezes mora com os avós, né, principalmente no começo, que foi muita informação, né, foi uma coisa meio apreensiva, a gente ficou todo mundo com medo, então muitos moram com os avós, né, muitos têm pessoas de grupo de risco em casa, né, ou com alguma doença grave, enfim, então automaticamente a gente já orientou as empresas a manter esse jovem em casa, né, e as empresas contribuíram muito nesse processo, entenderam que, né, não podiam fazer isso, porque a gente sabe que muitas empresas tiveram que desligar, né, pessoas, houve um índice uma alta de desligamento, né, de desemprego muito alto, embora tivessem aí as alternativas, né, de suspensão, de diminuir, né, reduzir carga horária, reduzir salário, tudo, e para alguns aprendizes isso se aplicou, né, mas tudo dentro daquilo que a gente conseguia prever na garantia de direitos. Mas foi um processo bem complicado, assim, especialmente na adaptação, por exemplo, do EAD, né, do ensino à distância. Então, Do ensino à como que a gente distância. ia realizar as oficinas à distância? Será que todo mundo vai ter acesso? Como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente tem uma assessoria jurídica incrível que orientou a gente muito bem, né? A Febraeda, né, que é o Campeão associado, ela orientou muito bem as entidades para a gente conseguir manter esse jovem empregado, né? Que não acontecesse esse desligamento dele no meio de um cenário onde muitas empresas realmente sofreram, né? Uma baixa aí de faturamento, enfim, mas a gente conseguir manter isso foi um processo complexo, mas foi um processo que funcionou bem, né? Deu tudo certo, assim, apesar da complexidade. E ainda assim, né, por um tempo, claro, não houveram entrevistas, não houveram, como fala, reposição, né, de vaga, mas também não houve, né, não houveram desligamentos, né, foi um ou outro, porque aí o contrato chegou no fim, então desligou, mas também não repôs essa vaga, né, a lei também deu esse subsídio para as empresas de congelar isso por um tempo, mas graças a Deus, assim, pelo menos com relação ao campo, eu posso dizer que a gente conseguiu se manter estável, né, deu para manter todo mundo, conseguimos atender as demandas, os jovens que não tinham acesso à internet, porque, assim, por mais que parece, né, surreal, a gente fala, nossa, mas quem não tem acesso à internet? Sim, gente, tem muita gente que não tem acesso à E internet. como? Que não Faço tem, programas aqui muito, direto muito, muito. com pessoas, né, ligadas com a periferia, Nossa, Olha, tem gente que. Tem lugares, né, Marcela, que a pessoa fala, o que é internet? Nem sei o que é isso aqui. Você não sabe. Não é brincadeira, não, Ainda gente. tem muita Aí gente. as pessoas que eu entrevisto aqui têm programas, né, para oferecer para os jovens. Mas como é que chega? Através da internet, como é que chega se a internet não chega lá, na casa das pessoas? Exato, Como é que o jovem vai exatamente. estudar home office? Né? Aliás, eu quero até saber da Marcela como é que está a situação dela trabalhando, como é que ela está trabalhando, né? Mas, viu, Marcela, só para concluir aqui, como é que o jovem o jovem vai participar de um programa se a internet não chega lá na área dele? Não tem como. E não é muito longe, não. Viu, Não Suelen? mesmo, E Marcela não não pensa que é mesmo. muito longe, não. Eu já vi bem Não. por perto aqui onde Tá eu aqui estou. do lado, né? Está aqui do lado. É E não bem isso. tem, entendeu? Você não tem sinal, você não tem condições. Né? Precisa de investimento, gente, para isso. Ainda mais agora que a partir desse momento, pós-pandemia, nesse momento não porque a gente está nela, mas após pandemia, o mundo não vai ser como antes. Ou você acha que vai voltar como Oh, era antes? não, De com jeito nenhum. certeza. Então, Não, é daqui para não. frente, é do pós-pandemia para frente, vai ser tudo assim. Né? Aliás, eu queria saber da Marcela Sim. até. Como é que você está trabalhando, Marcela? A gente está remotamente desde o início da pandemia, Uhum. toda a empresa. Foi um desafio muito grande. Então você está porque home lá office, home office. Estou home office.
eles não eram adeptos ao home office, nem assim uma vez por semana, era 100% presencial. Então, assim, foi um baque. Um dia falaram, vai para a empresa, pega o notebook, o computador, vai para casa. E mas agora, acontece que agora vão ter que ser adeptos ao home office, porque isso não vai acabar, né? Sim, sim. Graças a Deus, eu estou numa empresa que deu um respaldo, deu um suporte, além de fornecerem o material para a gente trabalhar, eles estão dando uma ajuda de custo para a gente cobrir o custo que está mais alto, tanto com a eletricidade, ficando em casa o dia inteiro, quanto a internet. Então, foi uma atitude super bacana da empresa, né, de poder, assim, contribuir para que os serviços fluíssem bem. Porque muitas vezes as pessoas nem tinham internet em casa, porque ficavam o dia inteiro na rua, trabalhando, usava a internet da empresa, então não fazia sentido ter internet em casa, né? Então, ou precisou criar um contrato e fazer do zero, ou aumentar o seu pacote de internet para você conseguir dar vazão às suas atividades. Mas, graças a Deus, está fluindo aos pouquinhos, né? A gente foi se readaptando, mudando os processos, porque muita coisa era manual e agora passou a ser digital e, enfim, foram uma série de mudanças. Mas hoje a gente já se adapta, né? A gente precisa se adaptar para se manter no mercado. Então, até porque não vai ser igual o que era antes, né? Então não tem como, não é? Não, ou sim, você se adapta, eles nem têm ontem eu fiz o programa, né? Ou você se não adapta, né? Ou você vai estar fora, exatamente. Agora, claro, tem muito tipo de trabalho que ainda exige o presencial, não é? Alguns trabalhos que ainda, mas né? a maioria não, gente, porque antes dessa pandemia já se usava o home office, não é, Sueli? Já se usava. Sim, com certeza. Não era como ver como é que são as coisas, né? Uma pandemia que ninguém queria, ninguém quer uma pandemia, ninguém quer um vírus para matar, não, né? Mas você vê que há males que vêm para bem, como eu brinco sempre, né? Mas é uma verdade. Olha aí, por causa de uma pandemia, olha como é que se mudou, né? Se tem mudado, né? A maneira de se viver, né? Que é muito mais fácil. Totalmente. É muito mais aqui, você está aqui. Olha, eu estou com vocês três aqui. Presencialmente eu conseguiria estar? Provavelmente não. Seria mais difícil, né? Exatamente. Seria bem mais, Aí mais vá difícil. marcar, peraí, Suelen, eu tenho que passar lá, o rapaz tem que te pegar, aí vai pegar a Marcela para se encontrarem comigo, né? As duas nunca. Aqui é um clique, bastou, tá? Né? Estamos nós quatro aqui. Eu com vocês duas e vocês dois comigo. Você entendeu? É essa facilidade que é maravilhosa, né? Que é maravilhoso. Não é? Sim. E muita gente reclama, porque... Mas, gente, já se trabalhava assim. No Brasil ainda estava se engatinhando ainda, porque lá fora isso é direto, né? É muito mais corriqueiro. Direto. Se trabalhar em casa, de casa, não há necessidade de sair da empresa. É que nem a empresa do meu filho, ele trabalha com startup. O que ele vai fazer na empresa, gente? Né? Muita empresa fechou há escritório, quase um né? ano aqui no quarto dele, trabalhando e trabalha pra caramba, entendeu? Antes da pandemia ia, porque o cara mesmo, a startup foi aberta, né, funcionando, presencial, mas há necessidade. Ele faz tudo por computador, por que ele tem que... Né? É uma startup, gente, ele mexe com venda, com coisa de... Não é? Não há necessidade. Isso é muito legal. Agora, você quer falar alguma coisa, Sueli? Não. Eu queria te perguntar de que forma que os concordando. programas... tá. De que forma que os programas de aprendizagem, eles afetam a vida pessoal e profissional do jovem? Por exemplo, Sueli. Isso é um processo que a gente acompanha, né, que é bem interessante, porque você vê a questão, quando a gente fala, né, dessa ampliação de repertório sociocultural, né, de descoberta, dele se identificar e falar, poxa, eu nem sabia que eu sabia disso. A gente vê esse processo de transformação, de você ver um jovem que chega, a gente tem alguns exemplos muito pontuais, né? Tem um exemplo prático, assim, de uma jovem que ela era bem mais, né, assim, retraída, né, mais quieta, mais na dela. E aí, conforme você... E assim, uma das premissas do camp, né, e eu acredito que das outras entidades também, é que os jovens entendam que o camp, né, que a entidade, ela não é um ambiente competitivo. Ela é um ambiente onde todo mundo ali está na mesma condição, né, em um sentimento que a gente tem de estabelecer a empatia, né, para que eles entendam que ali todo mundo está no mesmo patamar e ninguém ali
por mais que se destaquem, um ou outro acaba se destacando por uma habilidade ou competência ou outra, mas que cada um tem sua história, cada um tem a sua vivência e que ela vai carregar, ela vai aprender, vai se desenvolver à medida que ela tem esse contexto por trás dela, né? Então isso é muito legal Claro. lá, porque os jovens entendem e eles se ajudam muito, né? Então a gente percebe lá na frente o quanto eles estão dentro de uma casca, assim, e aí eles vão se descobrindo e vão começando a ampliar o olhar. Uma outra coisa que a gente procura trabalhar neles é o pensamento crítico, né, para que eles saiam dessa coisa enraizada de senso comum e de entender a sociedade de uma forma muito superficial, né? Não, que ele entenda que ele sim, ele tem que ser protagonista da própria história, né? Ele tem que se posicionar, ele tem que entender que ele é assim um cidadão, né? De que ele é um cidadão que trabalha, que tem uma família, que muitas vezes eu estou provendo essa família mesmo sendo muito jovem, né? Então assim a gente percebe que a ampliação da visão de mundo desse jovem é muito visível, né? Do quando ele entra, né? Até ele sair. Então, quando você vê uma jovem que é mais reservada e de repente essa jovem está conversando, de repente ela já está se conhecendo e entendendo que ela pode ser quem ela quiser, né? O jovem também, a questão, por exemplo, o jovem homossexual, especialmente os meninos, né, que são homossexuais, eles têm uma dificuldade de serem, né, ali repelidos, né, pela turma, e de repente eles percebem e falam, não, aqui eu posso ser o que eu quiser, e aqui em qualquer lugar, né, porque essa é a intenção, que eles se percebam como pessoa, né, e aí naturalmente, ele identificando essas habilidades pessoais, essas potencialidades, ele vai levando isso para a carreira, né, e aí ele vai aplicando isso lá na empresa, nas relações interpessoais ali, com as pessoas da empresa, ele vai entendendo quais são, por exemplo, as habilidades técnicas mesmo que ele se identifica mais. No caso da Marcela, por exemplo, que gosta aí mais das questões de ciências contábeis, e aí você tem um outro que é mais da área de publicidade, enfim, ele se descobre, né? Ele amplia essa visão de mundo e ele se descobre. E a partir da aprendizagem, ele começa a acessar muito mais, né? Essas coisas para querer conhecer, para querer compreender melhor e se sentir pertencente, né? Acho que o principal trabalho do Camp nisso é esse desenvolvimento integral de todas as habilidades que ele tem, que ele consegue aplicar para a vida toda, né? Isso para a Legal. gente é o maior pagamento, né? A gente já está quase chegando ao final do programa, viu, Suelen e Marcela. Eu queria rapidinho da Suelen saber quais são os planos, né, da instituição para 2021. Porque essa pandemia parece que ainda vai continuar, né? Vai Ainda não... continuar, com certeza. Acho que, pelo menos assim, né, para nós, para quem não é grupo de risco e tudo mais, vai demorar muito ainda para tomar essa vacina. Eu acredito que só no ano que vem, né, tem aí muita gente ainda para tomar a vacina, então a gente sem precisa se dúvida. adaptar a esse cenário, né? Eu não gosto de dizer, tipo, o novo normal, porque a gente não pode normalizar uma pandemia, mas infelizmente a gente precisa se adaptar a um cenário diferente. Esse ano de 2021, a gente está tentando abordar aí, né, no nosso planejamento, 3 eixos. Um que é a articulação no próprio território, porque a gente está muito perto ali do glicério, então a gente percebe que ali existe uma vulnerabilidade extrema que precisa ser tratada, então a gente precisa de apoio, né, de outras parcerias para conseguir acessar esse público, mas a gente quer muito articular ali, né, na comunidade mesmo. A gente quer trabalhar também os eixos institucionais, porque o campo precisa se fortalecer de dentro para fora também, né? Até porque a gente está ampliando esse atendimento, né? Para conseguir inserir mais jovens, mas isso tem que acontecer de dentro para fora, né? A gente está criando novos projetos para conseguir aplicar esse ano, que sejam à distância, mas para isso a gente quer estabelecer algumas parcerias para conseguir que esses, né, em algumas regiões, algumas localidades, alguns jovens consigam acessar, né? Para que a gente consiga alcançar esse jovem mesmo à distância, mas aquilo que você mesmo disse, muitas vezes ele não tem acesso, então a gente está tentando articular isso, né? E além disso, a gente quer estabelecer aí com algumas parcerias de empresas ou de outras entidades, né? Desenvolver um O trabalho que Camp vai... ele é uma ONG, né? É uma É uma organização não ONG, governamental, né? É uma ONG. não governamental, uma entidade de assistência não governamental. A gente tem a nossa Quer mantenedora, dizer, que é não tem fins a... lucrativos, né? Não, zero. A gente tem a mantenedora, que é a associação comercial, e as empresas, né, que elas têm um aporte financeiro que mantém a gente.
Mas é basicamente isso. E a gente também esse ano tem se dedicado mais a inscrever a entidade em editais para conseguir mais recursos, né? Porque hoje a gente tem uma dificuldade de espaço. Então a gente precisa investir um pouco em esforços aí para conseguir espaços para Claro. atender pessoas, para quando a gente puder, né, realizar as atividades presenciais. Uhum. E a Basicamente, Marcela, quais o são os nosso plano está planos? todo nisso. E quais são os planos da Marcela? Continuar a Quais são os seus faculdade, planos aí, né? Marcela? Ah, É importante. legal, legal. E de Ter quê? o diploma, Faculdade? né? Contabilidade, eu faço ciências contábeis. Contabilidade. Ah, Isso. vai ficar milionária, viu? Rapidinho. Com fé. Não é, Suelen? Né? Com Além de certeza, bonita, ela tem, inteligente. Minha filha, tô te Obrigada. falando. Né, ela tem querida? Pô, potencial. parabéns. Que bom, que bom. Tô Mas o quê? O que focada que você... Tô focada na faculdade, em alguns cursos que eu quero fazer para aprimorar meu currículo profissional, também desenvolver algumas outras habilidades que eu acho importante. Fuçando jovem na internet, né, a gente acha alguns cursos, na maioria das vezes, gratuitos, que fornecem certificado e aí a gente consegue ter acesso. E focar mais no trabalho. Me esforcei bastante no ano de 2020, consegui uma promoção, fui promovida esse ano. Estou muito feliz com o desempenho e focada em cada vez crescer mais. Legal. Fico feliz por você, viu, Marcela? Parabéns e sucesso, querida, na sua vida, que eu já vejo daqui fácil que você merece e merece muito mais. Parabéns, tá? E cuide sempre da sua família. Família é muito importante, Com certeza. tá bom? Sempre. Obrigado, querida. Suelen, obrigado Obrigada pela a você. tua participação, tá bom? Eu que agradeço. Foi ótimo o esse convite. bate-papo aqui, muito gostoso mesmo, a gente saber, né, de uma ONG como essa que ajuda esses jovens aí, como a Marcela, né, a ter oportunidades, né, profissionais de trabalho, de vida também, né, porque Sem com dúvida. a oportunidade de trabalho, você tem oportunidade de vida, na sua vida, né, de aprender, de estar aprendendo cada vez mais, né, Marcela? Obrigado às duas, foi ótimo, maravilhoso. Eu agradeço muito a participação de vocês, tá bom? Quem sabe a Obrigada gente pelo não marque um convite. outro programa para a gente continuar conversando sobre, né, esse assunto e conversando mais sobre o camp, ok? Obrigado, queridos. Massa. Obrigada. Pois é, pessoal, esse foi mais um programa Ideias e Debates. Você pode, olha, rever essa edição na nossa programação, tá? E também nas redes sociais, como o canal da Rede Alesp no YouTube. Portanto, espero vocês no próximo programa. Até lá.